Olá, sejam bem-vindos ao canal. Que todos nós iremos morrer, isso é fato. Mas perturbador mesmo é pensar que estamos suscetíveis a sofrer com qualquer tipo de morte. Se a morte em si já assusta, morrer dolorosamente assusta definitivamente mais. Você já se pegou pensando em qual tipo de morte terá? Tudo bem que esse pensamento é bastante perturbador, mas perturbador mesmo é o que você verá a seguir. Uma dupla de especialistas pesquisou quais seriam as piores formas de se morrer, seja pelo tempo de duração ou pela dor física que uma pessoa suportaria. O cientista sênior do Museu Exploration, de São Francisco, Paul Doherty, e a escritora independente Cold Cassidy afirmaram que estas são as maneiras mais terríveis de perder a vida. Então vamos lá. As 5 piores formas de morrer segundo a ciência. Morrer de fome. Apesar de ser uma realidade em muitos países ao redor do mundo, segundo a ciência, morrer de fome é uma das piores formas de se morrer. Se já é incômodo passar um ou mais dias sem comer, imagine sentir essa dor até morrer? E como este é um longo processo. O corpo sofre muito antes de dar o último suspiro, pois o corpo começa a consumir suas reservas, como gorduras. Quando elas acabam, o corpo começa a consumir os próprios músculos e órgãos. Muitas pessoas que morrem de fome sofrem ataque cardíaco, pois o coração começa a ser digerido. Morrer de sede. Com certeza você foi avisado por seus pais que deve beber água. E acredite, eles tinham toda a razão, afinal, o nosso corpo é composto por nada mais e nada menos do que 60% de água. Quando os níveis de H2O começam a caírem no organismo, uma série de sequelas e coisas dolorosas começam a acontecer. Para manter o fluxo de sangue correndo, a primeira coisa que o organismo faz é retirar água das células, consequentemente as células do cérebro também são afetadas, diminuindo assim de tamanho. E fazem com que os vasos sanguíneos que existem na cabeça se afastem do crânio, visto que o cérebro diminui de tamanho. Consequentemente, a pessoa sentirá muitas dores de cabeça, alucinações, delírios, câimbras em todos os músculos e bastante dor. Os órgãos começam a morrer, sendo os rins o primeiro deles. Por consequência, o corpo acumula uma série de toxinas que seriam naturalmente liberadas na urina. O processo inteiro pode se estender por até 2 semanas, sendo considerado bastante doloroso e aflitivo. Morrer queimado. Apesar de a maioria das vítimas de incêndios morrerem na realidade envenenadas com o monóxido de carbono, a dor é extrema, a pessoa ainda ficará consciente, sentindo a sua pele derreter, podendo sentir até mesmo o cheiro de sua própria carne queimando. O fogo em contato com o corpo leva apenas 10 segundos para consumir todos os pelos do corpo e queimar a pele. É uma das mortes mais dolorosas. Os globos oculares podem sair de suas órbitas, os nervos começam a queimar, e a vítima sufoca até morrer. Crucificação. Antigamente este era um método muito usado tanto para tortura quanto para execução. Muitos acreditavam que a causa da morte por crucificação era por causa da hemorragia, mas muitos condenados simplesmente morriam asfixiados. Isso ocorria porque instintivamente, apesar das mãos e pés perfurados, a vítima apoiava o peso de seu corpo nessas extremidades. Quando o corpo já não possuía mais forças, ele se projetava para a frente, esmagando os pulmões, e consequentemente levando o indivíduo à morte por falta de ar. Porém, caso resistisse a esse processo, ele lentamente sangraria até morrer. Geralmente levava-se horas ou até dias para que alguém viesse a falecer com esse método. Deixar de dormir. Morrer de sono não é apenas uma expressão para dizer que alguém está exausto. Existe sim uma rara doença neurológica hereditária chamada insônia fatal familiar, IFF. Para começar, o que é a insônia fatal familiar? A IFF é uma doença genética extremamente rara que afeta o sistema nervoso central. Ela pertence a um grupo de doenças chamadas de prions, que são proteínas anormais que causam danos cerebrais progressivos. Os sintomas da IFF são verdadeiramente perturbadores. Começam com dificuldades de sono e insônia, que vão se agravando ao longo do tempo.
Os pacientes experimentam uma deterioração mental e física, incluindo perda de memória, distúrbios motores e mudanças de comportamento. A IFF tem um curso implacável. À medida que as células cerebrais são danificadas, a capacidade do paciente de realizar atividades diárias é severamente comprometida. Infelizmente, a doença é progressiva e fatal, levando o paciente ao óbito em um período de meses a poucos anos. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje sobre as 5 piores formas de morrer segundo a ciência. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Antes de partirmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que abordarão uma variedade de tópicos interessantes. Até mais!